Oi, gente, bom dia. Mais um sábado aqui juntos para nossa short live, né? Então, a short live de número 3 e espero que vocês tenham tido uma Páscoa feliz, uma Páscoa santa, né? Tenham vivido bem as celebrações, né? Tenham realmente feito uma reavaliação, né? Das atitudes, das ações, tenham feito ali propósitos de mudança, né, de comportamento, mudança de vida, combate, né, às dificuldades que nós temos, que, que todo dia, né, a gente se pega assim, muitas vezes cometendo ali os mesmos equívocos, né? Então, que a Páscoa tenha trazido para nós todas essas reflexões e que nós tenhamos feito realmente propósitos de mudança, né? Bem, gente, eu escolhi hoje um tema para essa short live que eu acho extremamente importante, né? Que é o aprender a ouvir, tá? Por quê? Eu quero linkar, né, esse aprender a ouvir com a questão da autorreferência. Então, quem são pessoas autorreferentes, né? Isso que eu quero conversar rapidinho aqui com vocês. É muito difícil conviver com pessoas autorreferentes e talvez vocês não saibam o que é isso, né? Não saibam que tem um nome para isso, mas vocês convivam com pessoas que têm esse comportamento, que é um comportamento que incomoda muito, né? E aí vocês talvez identifiquem, né? Nossa, realmente eu convivo com uma pessoa que é assim. Então isso se chama autorreferência? Sim, autorreferência, autocentramento, né? Então assim, quando uma pessoa nos procura e diz, olha, eu tô precisando marcar com você um horário, um café, alguma coisa, porque eu tô precisando conversar. Nós temos que ler nessa fala, né? O que ela diz de fato. Estou precisando conversar. Na verdade, a pessoa está dizendo assim: estou precisando que você me ouça. Eu estou precisando ser ouvida ou ouvido, né? Então não é um simples bate-papo, né, gente? Bater papo, a gente bate papo em qualquer lugar, né? Conversar, a gente conversa em qualquer lugar. Mas quando a pessoa vem de uma maneira assim um pouquinho mais solene, né? Te chama num cantinho e fala, eu preciso conversar com você, vamos marcar um horário, na verdade ela está querendo ser ouvida. E aí é muito complicado quando a pessoa que deve ouvi-la é uma pessoa autorreferente. Por quê? A pessoa autorreferente, gente, ela tem, né, se tem como centro das coisas. Então, a pessoa vem, conversa com você, fala de uma situação pela qual ela está passando e o autorreferente sempre está passando por uma situação pior do que a daquela pessoa, né? Se for uma situação triste. Se é uma conquista que a pessoa quer te contar, você como autorreferente já conta 2 conquistas que você teve. Então é aquela pessoa que parece que ela está sempre numa competição, né? E ela não consegue fazer um exercício de imaginação e de tentar se colocar um pouco no lugar do outro. O autorreferente, ele não consegue se colocar no lugar do outro, se imaginar naquela situação. Porque, na verdade, hoje nós falamos muito de empatia, gente, que é aquela coisa do, você tem que se colocar no lugar da outra pessoa para sentir o que ela está sentindo. Nunca isso vai ser completamente possível. Por quê? Porque nós sentimos de maneiras diferentes. Então, mesmo que eu me imagine na situação daquela pessoa, eu só consigo imaginar o que eu, Lúcia, sendo como eu sou, né, sentiria naquela situação. Mas eu nunca consigo realmente sentir exatamente do jeito que a pessoa sente, porque somos pessoas diferentes, né? Então eu vou pegar aí pelo temperamento, por exemplo. Às vezes uma pessoa chega para mim e fala, olha, eu estou passando por determinada situação, eu como colérica vejo que aquela solução não é tão difícil assim, para mim como colérica, né? Às vezes, por exemplo, um bullying na escola, a pessoa está sofrendo bullying na escola, tira um sarro, sei lá, dela, do cabelo e tal. Eu, como colérica, gente, na hora já ia dar uma resposta já para a pessoa, já ia colocar a pessoa no lugar dela e provavelmente a pessoa ia deixar de me aborrecer,
né? Mas, por exemplo, um melancólico não vai fazer isso. Porque o melancólico, ele guarda aquilo para si, mas ele não tem a resposta de cara para a pessoa. Então, vai guardando, vai acumulando aquilo. E aquilo vai se transformando numa mágoa, vai se transformando num rancor, vai se transformando numa coisa muito ruim, né? Então, eu não posso achar que as pessoas vão agir do jeito que eu vou agir. Por isso que é importante a gente conhecer o outro, né? A gente conhecer, inclusive, o temperamento da outra pessoa. Por quê? Porque a gente vai orientar, né, uma ação, porque ela vai precisar ter uma ação diante disso, né? Para não ficar com esse rancor, essa mágoa acumulada que está fazendo mal para ela. E outra, o outro também precisa ser colocado no lugar, tá? Mas não adianta eu querer falar do jeito que eu faria, porque somos pessoas diferentes. Então, o autorreferente, a pessoa que é autocentrada, né, que ela acha que ela é o centro do universo, é uma pessoa com quem a convivência vai se tornando muito difícil. Você nunca consegue falar nada para a pessoa e a pessoa te ouvir, só te ouvir. Não, ela sempre tem um julgamento da situação que você está vivendo, um julgamento da maneira como você está agindo, e esse julgamento é sempre baseado nela. É baseado no que ela faria, é baseado na maneira como ela agiria, sabe? Então essas pessoas, vai se tornando uma convivência muito difícil, né? Você deixa de conversar com gente assim. Por quê? Porque se você quer ser ouvido, muitas vezes você só quer mesmo que a pessoa te ouça o seu problema, né? Se coloque ali numa posição de sofrer junto com você diante daquilo. Gente, não é para tudo que a gente tem que ter resposta. Muitas vezes a gente não tem uma resposta para a situação que a pessoa está vivendo. Alguém chega, tá com uma doença grave, por exemplo. Descobriu uma doença grave. Eu, Lúcia, nunca tive uma doença grave. Sabe? Então, eu não posso simplesmente falar assim, não, você vai tirar isso aí de letra, não, você não pode ficar desse jeito, olha, não se entregue desta forma, não, olha, você tá com pouca fé, você não tem fé. Gente, né? A pessoa está sofrendo. Então, nós temos que ter mais acolhimento e menos julgamento. Sempre falo isso, mais acolhimento e menos julgamento. Mesmo quando você passou por uma situação semelhante àquela que a pessoa está passando, mesmo assim a gente não tem que ficar julgando e falando assim, ai, porque eu fiz assim, olha, porque eu venci, porque eu consegui passar por essa situação fazendo assim, assim, assim. A pessoa é outra pessoa, não é você, criatura. Não é você. Você viveu desta forma, você conseguiu superar esse problema desta forma, não significa que todo mundo vai passar, né, encarar da mesma maneira que você. A gente nunca pode pressupor, gente, que uma pessoa recebeu a mesma formação que a gente, teve as mesmas condições de estudo, né, ou teve o mesmo alimento de fé que a gente teve. Não é, tem pessoas que podem ter uma fé mais, né, mais frágil. Por quê? Porque não foram estimuladas a isso, porque não aprenderam. Então, vejam bem, aí é que eu falo, né, o que é melhor? É a gente se abrir com amigos, né, com pessoas que a gente conhece, assim, ou a gente procurar realmente uma terapia, né, procurar um profissional. Claro, há profissionais e profissionais, já falei sobre isso aqui, né, mas por que às vezes é muito melhor você procurar um profissional, gente? A tendência de um amigo, né, transformar aquilo em algo pessoal, romantizar aquela situação. Por quê? Porque é seu amigo, então ele sofre junto, né? E aí ele pega aquele problema como sendo dele e toma o seu partido, né? Então às vezes é uma situação que você pode estar errada ou errado, só que o seu amigo está do seu lado. Então vai sempre, né, muitas vezes agir de uma forma que coloca o outro como culpado, quando na verdade a responsabilidade do problema pode estar sendo sua também, ou só sua, né? E por ser seu amigo, não, pelo amor de Deus, você tá certo assim, né? Então, amigo verdadeiro não é aquele que sempre nos apoia. Amigo verdadeiro é aquele que consegue ter, né, um amigo conselheiro, vamos dizer assim. Né? Porque o amigo verdadeiro pode até realmente sempre nos apoiar, mas um amigo conselheiro, a gente tem que saber a diferença, né? Ai, tal amigo eu procuro para me aconselhar. Por quê? Porque ele é um amigo que consegue ver quando eu estou errado também.
né? Ele ultrapassa o sentimento que ele tem por mim e ele consegue ver quando eu estou errado. Então, esse meu amigo, essa minha amiga, ela me pontua, ela me coloca na realidade. É isso que o terapeuta faz, né? Então, muitas vezes, se você não tem um amigo ou uma amiga que é conselheira, realmente, é alguém que consegue apontar para você também os erros que você está cometendo na situação, você deve realmente procurar um profissional para fazer isso, né? Porque o profissional, ele é treinado para ter essa isenção mesmo, tá? Diante das situações. Isso não significa, gente, não amar, pelo contrário. O amor verdadeiro, ele é exigente. O amor verdadeiro, ele nos aponta quando nós estamos errados, quando nós estamos tomando o caminho errado de resolução das coisas, né? E um terapeuta, né, que seja realmente treinado, né, que tenha noção da importância do que ele está fazendo, ele luta contra a autorreferência, tá? Porque tem pessoas que são, né, que tem um pouco essa característica, mas ele luta contra a autorreferência, porque, meu Deus, chega alguém na sessão para conversar com o terapeuta. Aí a pessoa fala da situação que está vivendo, né, fala sua queixa. E aí o terapeuta começa, mas olha, comigo também aconteceu isso, e aí inverte a sessão, né? Então parece que o paciente é que é o seu terapeuta e você tá ali falando da sua vida, né? Então isso não significa que o terapeuta, o psicólogo às vezes não faça partilhas também, né? Porque isso aproxima, né? E isso faz com que também o cliente, o paciente entenda que somos todos humanos, estamos todos caminhando, né? Num crescimento, na busca pela verdade, na busca pelo autoconhecimento, tá? Mas você não, né? A pessoa autorreferente que não tem controle sobre isso, ela inverte a situação, né? Parece que ela que tá ali fazendo, né? Sendo paciente numa sessão, sendo o cliente ali de quem realmente é. Então, a autorreferência é algo que nós precisamos observar nas nossas situações, né, nas nossas atitudes, tá? Será que eu não estou sendo autorreferente? As pessoas vêm, me buscando um acolhimento, né? Buscando que eu as ouça, sabe? E muitas vezes elas só precisam mesmo ser ouvidas, elas só querem ter alguém para partilhar. Elas não querem que você proponha uma solução, até porque, gente, tem muitas situações, essas situações mais graves, nós não temos soluções imediatas para oferecer, né? Muitas vezes a gente não tem nem como aconselhar. Às vezes, ao final de um aconselhamento, o que você tem para oferecer para uma pessoa é um abraço, é um carinho, é um assim, eu estou com você, você não está sozinha, você não está sozinho, mas você não tem uma solução. Como eu mencionei, alguém chega e diz assim, eu descobri que eu estou com uma doença grave. A pessoa quer ouvir, quer que você ouça, quer que você esteja ali, que você diga eu estou com você. Para o que deve o que você precisar, eu estou aqui. Mas você não tem uma solução, né? Você não é médico, né? Se você não é médico, você não tem uma solução para aquilo. Às vezes nós não temos nem apontamentos para oferecer para aquela pessoa diante de determinadas situações. Né? Não temos nem direcionamento para aquele amigo. Então, tudo, gente, são situações muito específicas e nós temos que ter esse cuidado para não ficarmos projetando os nossos problemas, né, na situação que a outra pessoa está colocando para nós. Sejamos realmente bons ouvintes. Nós temos que aprender mais a ouvir. Nós gostamos muito de falar. A gente quer falar. E não aprendemos a ouvir. E aí as pessoas estão sem ter quem as ouça. Pais, queridos pais, né? Já fiz um post sobre isso aqui. Reclamam muito dos filhos adolescentes. Ai, meu filho só fica no quarto. Ai, porque meu filho não conversa. Ai, porque meu filho... Você está ouvindo seu filho, pai querido, mãe querida? Você está com o ouvido atento para o seu filho? Porque o adolescente, vocês têm que ser assim, capciosos, perceber. Ele vai se achegando quando ele quer conversar. Quando ele vai se achegando, você para tudo o que você estiver fazendo. Para e ouça. Ouça o seu filho. Ouça aquele adolescente que está
ali de uma forma às vezes diferente, pedindo a sua ajuda, querendo conversar com você. Ouça, pare tudo o que você estiver fazendo. Porque senão ele vai buscar outras referências, tá? E aí, com a graça de Deus, se ele estiver num bom colégio, que você confia, que tem pessoas de valores, né, como os da família, que tem pessoas que trabalham as virtudes, essas pessoas vão orientar o seu filho, né, seu sobrinho, quem seja esse adolescente, no mesmo caminho que você. Por isso que eu falo da importância de escolher uma escola que tenha a mesma filosofia da família, em relação aos valores. Porque pode ser que esse adolescente encontre ali num professor, né, num colega, num youtuber, uma referência diferente do que você sabe que é o caminho certo. Só que ele está sendo ouvido por essa pessoa. E é com essa pessoa que ele vai conversar. E é essa pessoa que vai influenciá-lo. Então, meus amores, parem para ouvir os seus filhos adolescentes. Sem sermão. Sem falar, ai, porque quando eu tinha a sua idade, eu fazia tal coisa. Meu bem, quando você tinha a idade do seu filho, o mundo era outro. Para de fazer esse tipo de comparação. O mundo era outro, mudou. Se encaixa na realidade do seu filho. Ai, porque esse celular... Para de falar mal de celular. Você vai nos lugares e só vê os adultos aí viciados na danada do celular, gente. Tá o tempo inteiro. Igualzinho. Às vezes tá com o celular na mão chamando a atenção do filho porque tá com o celular. Eu não tô falando da questão do celular, também uso bastante. Mas estou falando que às vezes a gente tá cobrando deles uma postura que nós mesmos não estamos tendo. Né? Então, nós temos que primeiro dar o exemplo, ter o equilíbrio diante das coisas, ser tudo muito conversado, para depois poder exigir. Então, você usa o seu celular para o trabalho? Tem um tempo para o trabalho não é 24 horas. Então, eu uso o celular para o trabalho e no momento que eu estou com a minha família, eu estou com a minha família. E meu filho tem que entender, meus filhos têm que entender que ali eu estou para eles. Meu esposo tem que entender que ali eu estou para eles. Que o que necessita eu estou ali para fazer. Não estou mais em horário de trabalho. Então, tudo é uma questão do equilíbrio, gente. E de não ficar puxando para si, né? Às vezes o adolescente vem com uma questão, eu tô apaixonado. Isso vai passar. Você ainda vai se apaixonar muitas vezes. Não dá bola para isso não. Sabe? Tá querendo ser ouvido, criatura. Ele não quer ouvir a sua história. Ele quer que você ouça a história dele. Para de ser autorreferente. Para de se entender como o centro das coisas. Nós não somos o centro das coisas, gente. Precisamos aprender a ouvir. Quem quer que seja que nos procure. Se a pessoa está procurando você, é porque ela confia em você, ser humano. Ela confia que você vai ouvi-la. Ela confia que você vai guardar aquilo para si. Não seja também fofoqueiro com a história dos outros. Tem pessoas que são fofoqueiras. E não consegue nem perceber que são fofoqueiras, isso que é pior. A pessoa vem, conta para você um segredo, pede que você não conte para ninguém, e aí você já vai rapidinho para uma outra pessoa que você confia e diz assim, eu vou te contar uma coisa, para de ser fofoqueiro, a história não é sua. A história não é sua, você não tem o direito de passar adiante. Se a pessoa confiou em você, valide essa confiança. Honre essa confiança, meus amores. Honrem essa confiança. Não passem adiante algo que vieram conversar com você porque confiam em você. Tá? Aprenda a ouvir, a guardar, a meditar, a rezar pela pessoa e ajudá-la naquilo que ela precisa. Sem autorreferência, autocentramento, ficar falando de você na história, né? A não ser que a pessoa pergunte, você já passou por isso? Né? Como que você fez? Que caminhos você usou? Aí, ok. Caso contrário, a história não é sua. Ouça. O Dr. Itamar Marcilli, ele tem um vídeo no YouTube sobre autorreferência. Sabe o que ele diz? Eu falei que as pessoas são chatas, né? São de difícil convivência. Ele já vai um pouquinho mais a fundo. Ele diz que pessoas autorreferências, elas vão ficando burras. Porque a pessoa autorreferente, ela só tem a sua vivência, né, como pauta para tudo, como base para tudo, né? E aí ela não faz o exercício de imaginação, que é muito importante. Imaginar, gente,
ajuda a formular pensamentos e conceitos, né? E aí a pessoa vai perdendo essa capacidade, porque ela vai ficando cada vez mais centrada só em si, nas suas experiências. Não consegue abrir o leque, sabe? Então, gente, cuidado com isso. Vamos fazer esse exercício de aprender a ouvir. Vamos fazer esse exercício também de autopercepção. Será que eu sou uma pessoa autorreferente? Nossa, as pessoas estão vindo me falar uma coisa, eu já estou logo jogando a minha história. Pode ver que a pessoa para de falar, né? Ela chega para te contar algo, para falar uma coisa com você, você já começa com a sua história, a pessoa na hora já para de falar. Ela deve pensar assim, poxa vida, outra pessoa autocentrada na minha frente, outra pessoa que só fala de si mesmo. Não vai me ouvir, não vai ser dessa vez que eu vou ser ouvido. E vai tentar uma outra pessoa, né? Gente, vamos aprender a ouvir. Nós gostamos muito de ser ouvidos e temos essa necessidade. Nós precisamos ser ouvidos, tá bom? E nem sempre quem está nos ouvindo precisa falar alguma coisa. Precisa realmente só ter esse gesto de atenção e de carinho. Vamos olhar mais nos olhos. Vamos oferecer para as pessoas a qualidade do nosso convívio. Não é só estar junto no mesmo ambiente, mas é estar junto realmente, né? Prestando atenção um no outro. Tá? Essa é a sugestão de hoje dessa livezinha curta, tá bom? Tomar cuidado para a gente não ficar preso só na nossa própria realidade e nunca conseguir ouvir o outro, né? De maneira caridosa, de modo a ser realmente um conselheiro de qualidade, tá bom? Alguém que faça colocações pontuais, que realmente vão edificar essa pessoa, que realmente vão auxiliá-la, né, no caminho da verdade, na busca pela verdade e naquilo que a gente tanto deseja, né, que é atingir a santidade e estarmos um dia na morada eterna. Tá bom? Vamos lutar contra a autorreferência, gente. Um excelente sábado para vocês, um excelente final de semana. Grande beijo!